Pessoal, vocês sabiam que a Bíblia fechada é um livro, mais aberta é Deus falando? Olá, eu sou o pastor Paulo Faustino da Igreja Batista Videira, aqui em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas. E nós estamos aqui mais uma vez pelo YouTube, cultuando a Deus e semeando a palavra de Deus. Com a pandemia que enfrentamos neste final de mês de março de 2021, nós estamos, através do YouTube, cultuando a Deus e também convidando outras pessoas para estarem conosco nesta busca ao nosso Deus. Nós temos muita alegria de ter você aqui em nosso canal do YouTube e rogamos a Deus que abençoe a sua vida e a sua família. Eu gostaria de ler a palavra de Deus, na qual basearemos a nossa palavra, a nossa mensagem, e para isso convido você que atente aí para a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 11 a 16, quando a Bíblia diz assim: Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-os sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Nossa vida é repleta de escolhas. Desde quando acordamos, logo nos primeiros momentos do dia, nós começamos a fazer escolhas. A primeira escolha que fazemos é se vamos ou não sair da cama. Tem muita gente que escolhe ficar na cama, mas a maioria escolhe sair e batalhar aí pela vida em mais um dia, não é mesmo? Nós escolhemos também durante o dia, escolhemos escovar os dentes, escolhemos tomar um banho, escolhemos ir para o emprego ou trabalhar no home office. É tudo uma escolha. Escolhemos muitas coisas. São tantas coisas, tantas escolhas na nossa vida que a gente nem se dá conta de tantas escolhas que fazemos. Pequenas e grandes escolhas. Mas todas as escolhas têm suas consequências, boas ou ruins. Consequências que afetam não apenas a nós mesmos, mas também a outras pessoas. Então, nessa sucessão de escolhas infinitas no decorrer da vida, nós vamos avançando em nossas vidas e, por vezes, nos deparamos com situações muito difíceis. E aí, então, temos o tema da nossa mensagem de hoje. O que fazer quando você não souber o que fazer? Deu para entender? O que fazer quando você não souber o que fazer? O tema da mensagem está aqui, para a gente pensar. E agora, através da palavra de Deus, nós iremos responder a essa questão. Bem, para tanto, nós já lemos o texto lá de Êxodo, um texto que fala sobre um momento da vida de Moisés. E Moisés é um personagem bíblico muito importante, porque aprouve a Deus que, através da vida de Moisés,
o povo de Deus fosse liberto do Egito. Bem, nós temos, com relação a Moisés, nós temos algo muito interessante. A vida dele é dividida em 3 etapas, cada uma delas de 40 anos. Portanto, ele teve seus 120 anos de existência. Os 40 primeiros anos de Moisés, ele foi criado na corte egípcia. É como se ele tivesse feito uma Harvard, uma universidade de ponta na época. Ele foi preparado com aquilo que seria de mais alto nível educacional. A segunda etapa de 40 anos, Moisés, ele pareceu fugir, porque ele matou um egípcio para defender um hebreu e precisou fugir do Egito. E aí, nessa segunda etapa de 40 anos, ele formou a sua família. Finalmente, na terceira etapa de 40 anos de sua vida, ele, já com 80 anos, liderou o povo de Deus, o povo hebreu, que era escravo no Egito. Ele foi escolhido por Deus para liderar esse povo em sua saída do Egito, em sua peregrinação por 40 anos no deserto até as portas da terra prometida. Então Moisés, um homem muito especial, ele é autor que Deus usou para escrever o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia. E Moisés, agora nesse texto que nós lemos, ele está exatamente diante do Mar Vermelho, com um povo que estava sob sua liderança. Alguns eruditos calculam de 1,5 milhão de pessoas a 3 milhões de pessoas, de indivíduos nesse povo. Então era muita gente. Mesmo que fosse só 1,5 milhão de pessoas, já era muita gente, mas é bem provável que tenha sido bem mais. Enfim, lá está Moisés dirigindo no início da saída do Egito, e eles então saíram, mas a palavra de Deus nos diz que o próprio Deus acabou tocando no coração de Faraó, e Faraó acabou por perseguir o povo dos hebreus, porque se arrependeu de perder a mão de obra escrava. Deus permitiu que Faraó tivesse essa atitude de ir atrás da mão de obra escrava. Então o povo de Deus, ele estava já diante do Mar Vermelho, quando alguém viu uma nuvem lá distante, e eles começaram a observar e viram que aquela poeira era o exército egípcio no encalço do povo de Deus. O exército egípcio era a força militar mais aprimorada e mais poderosa da época. O povo hebreu havia passado muitos e muitos anos, gerações, na verdade, sob o jugo egípcio. E o povo hebreu sabia muito bem o peso da mão daquele poder militar, do poder bélico do Egito. E aí então o povo ficou desesperado e furioso com Moisés. Agora eles vão nos matar. E o povo não via saída, porque diante dele estava o Mar Vermelho e o exército egípcio se aproximando para capturá-los ou mesmo matá-los. Bem, assim o povo vai até Moisés, o líder, aquele que Deus usou para tirar o povo do Egito após as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. E ali você imagina uma pressão de 1,5 milhão de pessoas, ou mesmo de 3 milhões de pessoas, pressionando Moisés. Você nos tirou lá do Egito, você nos trouxe para cá, e olha agora, nós estamos num beco sem saída. O que nós vamos fazer? O povo estava desesperado e também furioso, muito furioso. E Moisés, então, ele se encaixa perfeitamente no tema da nossa reflexão hoje. O que fazer quando você não sabe ou não souber o que fazer? Vamos ver com Moisés. Ele nos dá uma verdadeira aula do que fazer quando nós não sabemos o que fazer. Vem comigo, vamos para o texto bíblico. Primeiramente, quando você não souber o que fazer, não se torne um murmurador.
O versículo 11 diz assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Aqui então nós temos a murmuração, reclamação. Por que você veio com essa história de tirar a gente? Nós éramos escravos lá, tínhamos uma vida miserável, como todo escravo tem, não é? Mas pelo menos estávamos vivos e você nos trouxe aqui, agora tem o mar na nossa frente e o exército egípcio no nosso encalço. Nós achamos que você errou muito e o povo estava muito furioso com Moisés. Então a primeira coisa que aprendemos, quando você não souber o que fazer, não se torne um murmurador. A Bíblia está repleta de ensinos a respeito disso. Deus não gosta de murmuradores. O povo de Deus, o povo hebreu, não somente nessa ocasião, mas em muitas outras ocasiões, ele murmurou. É impressionante. E muitas vezes Deus disciplinou duramente o povo dele por murmuração. A murmuração pode se tornar um terrível hábito. Não sei se você conhece gente assim. Tem pessoas que reclamam de tudo, de todos, o tempo todo. Murmuração parece que torna-se um hábito terrível e que faz com que as pessoas se tornem murmuradoras sem que percebam. Nada tá bom, nada tá bom. Tem gente, parece até que quando chega lá no céu, quando tudo é perfeito, ainda vai arranjar alguma coisa para reclamar. De tanto que reclama. São pessoas que estão focadas nos problemas, focadas nas dificuldades, focadas nas coisas ruins, a ponto de não enxergar mais nada. Então passam a murmurar. A murmuração é uma declaração de infidelidade para com Deus. Claro, se você pertence a Deus, se você já entregou sua vida a Deus, se você já entregou a sua vida a Jesus, como reconhecendo-o como Senhor, Salvador da sua vida, você já faz parte do povo de Deus. E se você murmura, você está declarando: eu não confio em Deus. A murmuração é uma declaração de infidelidade a Deus. A murmuração toma conta da gente quando colocamos diante de nós os problemas, ao invés de colocar os problemas diante de Deus. Então a murmuração, ela é mãe do desespero. Ela leva a pessoa ao desespero e leva outros também. A murmuração contagia. Ela pode contagiar um grupo, uma igreja, uma família. Olha, a murmuração, ela tem tentáculos terríveis. Nossa murmuração irrita profundamente a Deus. Deus não gosta de murmuradores. Nós vemos que, se por um lado a Bíblia nos ensina a não murmurar, por outro lado, a mesma Bíblia, ela nos dá o antídoto para a murmuração, o remédio para a murmuração. Eu vou ler para você esse remédio. Se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. E a palavra de Deus nos diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é murmuração, é gratidão, é fé, é agradecer. Agradecer em todas as circunstâncias. Paulo e Silas, certa vez, a Bíblia narra esse fato, Lucas narra esse fato no livro de Atos, eles estavam presos e estavam com as costas, com o lombo em carne viva de tanta chicotada que levaram. E próximo da meia-noite, num lugar fétido, num buraco, as prisões ali eram um buraco, era uma coisa horrível. Eles estavam não murmurando, eles estavam cantando louvores a Deus, adorando a Deus. E foi assim que o Evangelho chegou na Europa, através da vida de pessoas que, ao invés de murmurar, oravam, confiavam, adoravam a Deus.
Nada de murmuração. Moisés, quando pressionado por aquela multidão, aquele povo tão grande, ele não cedeu à murmuração. Não permitiu que as pressões externas o levassem ao desespero e à murmuração. Então, se você está passando um problema, uma fase difícil na sua vida, se você não sabe o que fazer, comece com este ensino bíblico. Não murmure. Não é por aí que você vai vencer esse problema. Não é reclamando. Não é ficando desesperado que você vai resolver. Quando você não souber o que fazer, confie no poder de Deus. No versículo 13 do nosso texto, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo. Enquanto o povo foi todo ali nele, 1,5 milhão, 3 milhões de pessoas, pressionando Moisés, murmurando, reclamando, Moisés então responde: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Quando você não souber o que fazer, confie no poder de Deus. A resposta de Moisés foi uma resposta de fé. Deus ainda não havia dito para Moisés o que ele iria fazer. Vai falar para Moisés daqui a pouco, mas ainda não tinha dito. E mesmo assim, Moisés, pressionado por 1,5 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões de pessoas, você já imaginou o que é isso? É muita gente dizendo para você, pressionando você, e talvez você esteja num momento de muita pressão também. Não permita que essas pressões o levem a murmurar. Confie em Deus. A fé é a declaração de que nós não vencemos, não conseguimos vencer certas situações, mas confiamos naquele que pode vencer qualquer coisa. Para Deus, nada é impossível. Certa ocasião, Deus fez uma pergunta retórica que está aqui na Bíblia. Agindo Deus, ou agindo eu, disse Deus, quem impedirá? Quem pode impedir aquele que criou o sol? Que criou o universo, o infinito universo? Não é? Quem pode impedir aquele que criou todas as estrelas? O nosso planeta é um dos menores, é um cisco no universo. Quem pode impedir? Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Eu não sei qual é o seu problema, mas eu tenho certeza que seja qual for o seu problema, ele não é maior que o poder do nosso Deus. Você pode dizer amém? Quando você não souber o que fazer, lembre-se que Deus luta pelos seus filhos e suas filhas. Lá no versículo 14, diz assim: O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Moisés, diante do povo, diz: olha, Deus vai guerrear por nós. Deus vai lutar as nossas lutas e vocês vão ver isso. Meu amigo, minha amiga, Deus vai lutar por você. Se você já entregou sua vida a Deus, se você já entregou sua vida a Jesus, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia garante que Deus, então, é o seu pastor. Você não é só uma criatura de Deus, mas é um filho, uma filha de Deus. E Deus luta pelos seus filhos. Eu não sei se você tem filho ou filho, mas se você tiver, você vai me entender muito bem. Se não tiver, acredito que também vai entender. Imagine que você vai buscar seu filho ou sua filha na escola. E quando você chega lá na escola, você então se depara com uma cena terrível. Está lá o seu filho ou sua filha cercada por um grupo de estudantes ali, querendo bater nele ou nela. Qual a sua reação como pai, como mãe? Se você é um pai e vê seu filho ou sua filha ali naquela situação, prestes a ser agredida por aquela turminha ali, alguma confusão, alguma coisa assim, eu tenho certeza que você faria o que eu faria.
eu entraria ali no meio, colocaria meu filho atrás de mim e, olha, ninguém vai encostar um dedo sequer no meu filho. Não é assim que nós fazemos? Nós não somos perfeitos, mas não permitimos que machuquem nossos filhos. Nós tomamos as dores, não é? E lutamos pelos nossos filhos. O nosso Pai Celestial é perfeito. Diferente de nós, Ele é perfeito. E muito mais, portanto, Ele luta pelos seus filhos. A lágrima que você tem, que te machuca tanto, que corrói a sua face, mas porque corroeu já a sua alma, o teu Pai pode enxugar. O problema terrível que você atravessa, o teu Pai Celestial pode resolver. Confie nele. Ele, Deus, luta pelos seus filhos e por suas filhas. Quando você não souber o que fazer, ao invés de murmurar, lembre-se, portanto, de orar. No versículo 15, a Bíblia diz: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés, ao invés de murmurar, ao invés de se render ao desespero, Moisés dobra seus joelhos e vai orar, vai falar com Deus. Que atitude bonita de Moisés. Sabe, nas horas difíceis da vida, nós não devemos focar nosso olhar no problema apenas e tão somente. Nós devemos olhar para Deus, para o nosso Pai, para aquele que pode e quer nos ajudar. O problema não é o problema. O problema é a nossa postura diante do problema. Eu vou repetir, parece meio confuso, mas pense nisso. O problema não é o problema, é a nossa postura diante do problema. Existem pessoas que, quando tem uma gripe forte, elas parecem que o mundo já acabou. E tem pessoas que, muitas vezes eu já conheci pessoas assim, lutam contra um câncer num estágio terminal e tem uma postura completamente diferente. Postura serena, postura de confiança em Deus, postura de pessoa que está segurando firme e forte nas mãos de Deus. São problemas que não dá nem para comparar um resfriadinho com um tumor, com um câncer com metástase e estágio final. São coisas tão diferentes, mas a postura das pessoas são diferentes. Qual é a postura que você tem tido diante desse problema que você enfrenta? Pense nisso. A palavra de Deus nos mostra aqui Moisés orando, clamando a Deus. E quando você não souber o que fazer, seja obediente a Deus. No versículo 16, lemos assim: E tu, disse Deus a Moisés, levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus deu algumas instruções para Moisés. Olha, pega o bordão que você tem, erga a tua mão sobre o mar, divide o mar para que o povo de Deus passe por uma avenida que vai surgir aí no meio do mar. Os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos, não é? Deus tem saídas que a gente nem imagina. Como que Moisés, o povo, poderia imaginar que Deus iria abrir aquele mar? E Deus diz, olha, pegue o bordão, é uma vara que Moisés segurava, ergue, e esse mar vai ser dividido. Moisés não discutiu com Deus, confiou e obedeceu a Deus. Deus falou que é para erguer o bordão, eu vou erguer. Foi na frente do mar lá, ergueu o bordão, estendeu a mão sobre o mar e o mar simplesmente se abriu. Uma noite, aquela noite Deus mandou um vento e abriu
fez uma avenida no meio daquele mar. Moisés obedeceu a Deus. Tem gente que quer a intervenção de Deus na sua vida, mas não está disposto a obedecer a Deus. A bênção, a vitória, ela vem depois da obediência. Você tem obedecido a Deus? Pense nisso. Quando você não souber o que fazer, não caia em desespero, não murmure, confie em Deus, ore, clame a Deus e obedeça a Deus. Vale lembrar que o que salvou Moisés e o povo ali foi exatamente a oração de Moisés, a obediência de Moisés e do povo também, porque depois o povo obedeceu a ordem de Deus, passou pelo meio do mar. Não adiantava nada o mar ser aberto por Deus e o povo não obedecer e passar. E aí do outro lado, quando eles já estavam salvos, aí então o exército egípcio foi atrás deles e então Deus falou para Moisés, olha, ergue de novo. E aí o mar cobriu o exército egípcio, dando liberdade, vitória para o povo prosseguir no seu êxodo, que durou 40 anos no deserto. 40 anos em que Deus cuidou do seu povo. 40 anos de preparação, de aprendizado. Meu amigo, minha amiga, eu não sei qual ou quais os problemas que você está passando, mas eu sei que se você não souber o que fazer, você deve fazer isso. Nada de desespero, nada de murmuração, mas sim oração, confiança em Deus e obediência a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenho para mim que o Espírito Santo de Deus está usando esta mensagem, este vídeo, para falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nosso Deus é digno de louvor. Um Deus que abre o mar, um Deus que nos dá vitória sobre situações muito difíceis. Eu me lembro, por exemplo, de Davi diante de Golias. Eu me lembro de Josué diante das muralhas de Jericó. Me lembro de Gideão diante de um exército de midianitas, 135 mil homens, soldados no exército midianita. Gideão venceu pela força de Deus, pela obediência a Deus, com 300 homens. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis, digno de todo louvor. E agora temos uma família em nossa igreja, a família Porto, e ela vai louvar esse Deus, vai adorar esse Deus. Veja que mensagem linda. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. A palavra de Deus, ela nos diz que devemos orar uns pelos outros. Diz que devemos orar sem cessar. E nesta hora eu gostaria de orar, de falar com Deus. E convido você, juntamente comigo,
a buscarmos o Altíssimo. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado a Deus porque o Senhor se importa conosco. Pai querido, eu te agradeço por esta oportunidade que tenho de falar contigo e também, ó Deus, interceder por esta pessoa que está assistindo este vídeo. Eu não sei quem ela é, mas o Senhor sabe. O Senhor, ó Deus, conhece tudo o que está no seu coração, conhece a sua vida. E eu peço, ó Deus, que o Senhor venha a suprir todas as necessidades dessa pessoa, segundo as tuas riquezas em glória. Abençoa esta vida, Senhor. Enxuga as lágrimas, levante-a se estiver caída. E que o Senhor possa derramar tua paz, tua esperança, teu amor, tua graça, tua misericórdia nesse coração. Sim, Senhor. Abençoa a Igreja Batista Videira, para que ela seja uma ferramenta nas tuas mãos, um instrumento a fim de levar teu amor, graça, salvação, libertação a todas as pessoas ao redor deste mundo. E assim nós oramos, ó Deus, confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome dele nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A Igreja Batista Videira é uma igreja nova. Nós iniciamos nossa jornada como igreja em 2018, no segundo semestre. E nós, portanto, ficamos esses últimos 12 meses aí praticamente em pandemia, com a pandemia e tal, está sendo bem difícil, mas nós estamos agindo. E a Igreja Batista Videira é uma igreja pequena numericamente falando, mas muito grande, porque tem um Deus maravilhoso. E nós então temos uma outra videira, temos uma videira aqui em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas, temos uma videira lá em Ribeirão Branco, na região do Vale do Ribeira, e temos também uma agência missionária da nossa igreja, chamada Missões Videira. E nós temos diversos missionários no Brasil e também em diversos países, né? Nós temos 2 missionários aqui no Brasil, temos missionário no Peru, em Lima, temos missionário na Amazônia peruana, também temos na Europa, na Espanha, temos no norte da África, em Marrocos, temos mais ali para baixo, na África, da região central para baixo, Tanzânia, Moçambique, África do Sul, Zimbábue e também, mais recentemente, na Índia, com olhos no Paquistão. Então a nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ora, estamos num relógio de oração, 24 horas a igreja orando, os membros ali, cada um tem seu tempo ali de oração em suas casas, de forma que é uma igreja que tem na palavra de Deus, na Bíblia, a sua regra de fé e ordem, e é uma igreja que está aberta para você. Se você precisar de oração, fale conosco, deixe aí um comentário, seu pedido de oração. Nós oramos por você. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e saiba, a Igreja Batista Videira está de portas abertas para você. Que Deus o abençoe e conceda dias felizes de paz, apesar da pandemia que estamos enfrentando.